Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e paciência e colaboração com o nosso podcast. Esse é o podcast da FTD Filial Brasília. Deixa eu me apresentar, eu sou Enes Bastos, gerente da FTD aqui em Brasília. E hoje eu estou com a Joana Cândido. Obrigado, Joana, pela sua presença aqui conosco. E vou falar um pouco do currículo da Joana, para não tomar tanto tempo de vocês. A Joana Cândido Pinheiro, ela é diretora-geral da Católica, uma empresa aqui da UBEC, que tem várias escolas em Brasília, tem uma escola em Brasília e várias escolas no Brasil. Joana é formada em Psicologia e Administração, trabalha com crianças e adolescentes e tem mais de 20 anos dedicados à educação. Joana, obrigado pela sua presença. Obrigada, Enéas. Por que você entrou nessa área de educação? Uma psicóloga, não é isso? Isso mesmo. Que tem uma vasta experiência em gestão escolar, mas o que te fascinou nesse mundo da educação? Eu estou na educação desde 2000, entrei na educação na primeira escola, ainda num cargo administrativo e nunca mais saí. É um caminho sem volta, não tem como sair da educação. Você sabe, uma vez entrando, não tem mais como sair. E aí me formei em psicologia, sempre gostei de trabalhar com criança, né? Eu me formei, me especializei para trabalhar com criança e adolescente. E entrei como psicóloga escolar. Fiquei alguns anos trabalhando como psicóloga escolar, né? E fui progredindo, evoluindo, né? Até chegar na direção. Trabalhei em clínica também, né? Em atendimento clínico. Trabalhei na universidade também, com atendimento com adultos, com projetos. Mas a escola, a educação básica, foi o que me encantou e não tem como sair, né? E como é que você concilia, Joana, essa sua experiência de psicóloga com a gestão escolar, com os pais, com os colaboradores? Isso é um ganho para você, né? Profissionalmente, né? A formação da psicologia foi essencial para a prática, para a rotina, para esse trânsito, né, dentro da escola. Eu acredito que a visibilidade dentro da escola, com os gestores, né, para que eu ocupasse outros cargos dentro das escolas que eu trabalhei, eu acredito que a formação em psicologia, né, me ajudou também, né, para que eu fosse promovida, né, além do meu gosto por trabalhar na escola, por me identificar na escola, a minha facilidade por formar vínculo com os estudantes, talvez característica humana, trabalhar com as crianças, com a formação com os professores, né? Essa minha identificação em trabalhar com pessoas, né? Com as famílias, no atendimento com as famílias. Então, a psicologia me formou também, né? A teoria, a prática. Eu acredito que, com certeza, né, eu melhorei, eu evoluí muito com a psicologia. Com certeza. E esse caso nesse cargo de liderança, Joana, que não é um cargo fácil, né? Você lida com o corpo escolar, você lida com, bem dizer, uma cidade, né? O número é enorme, o número de alunos e funcionários da Católica, né? Como é que você lida no dia a dia? Como é que é a sua rotina? Desde a hora que você chega até a hora que você sai da escola? O cargo de direção geral, eu lido com toda a comunidade escolar, né? Todas as dimensões da administração escolar, ela perpassa pela direção geral. Né? Então, não só a minha formação em psicologia, mas também a minha formação em administração, né, me dá subsídios para que eu exerça esse cargo, essa função com mais propriedade, com mais clareza. Também a minha experiência ao longo dos anos, né, as especializações, né, todo esse tempo eu não pude parar de estudar. E também eu não quis parar de estudar. Né? Quando a gente está na escola,
Quando o educador está na escola, ele também não pode parar de estudar, ele precisa se atualizar, ele precisa estar muito atenado com as tendências da educação, o que está acontecendo, né? As próprias editoras, os próprios sistemas ajudam muito isso, né? Nos fornecem muitas novidades, o que está acontecendo, quais são as tendências, né? O que a gente precisa, o que o educador precisa saber para facilitar o seu dia a dia na educação, né? O que o professor precisa saber. Então, o que o aluno, ele basicamente, né, ele vai precisar no dia a dia, o que o seu professor precisa para a formação, as famílias. Então, a direção, ela precisa equilibrar todas essas dimensões. Sim. Então, é da minha responsabilidade fazer toda essa gestão o tempo todo. Então, eu preciso que as crianças tenham essa confiança em mim, eu recebo as famílias todos os dias, na medida do possível. Tem dia que eu estou lá resolvendo algum problema, atendendo alguma família cedinho. Mas, né, a rotina requer que eu receba as famílias na chegada, os estudantes, né? Depois eu vou acolher os professores todos os dias, faz parte da rotina, acompanhar os intervalos dos professores também. Depois nós trabalhamos com contraturno, muitas vezes eu acompanho as refeições dos estudantes todos os dias, né? Depois as atividades do contraturno todos os dias, e aí tem várias reuniões, nisso tem várias decisões durante todos os dias, e assim é o ano todo. Movimentado, né, Joana? É o ano todo. Joana, nesse atendimento individualizado que você faz com as famílias, né? O que você percebe? Qual é o anseio dessas famílias? O que elas procuram? O que elas, quando elas vão lhe buscar, o que elas esperam da escola e dos professores? Em geral, você tem uma visão? As famílias, elas buscam muito aquilo que a escola já se propõe a fazer, que é um atendimento ou uma educação mais personalizada, né? A católica, ela se propõe muito a isso, está no seu projeto pedagógico uma educação personalizada, né? Então a família, ela tem esse anseio também de que o seu filho seja atendido de acordo com aquela expectativa, né, que ele desejou, de que ele criou para o seu filho. Muitas vezes é possível atender, algumas vezes você atende, né, numa certa dimensão, numa certa forma, né, parcialmente. Então, né, dentro das proporções, né, adequadas, a família deseja, né, uma educação personalizada. Isso está também em uma das tendências, né, da educação do século XXI, a educação personalizada. Não mais aquela educação em massa, né, aquela educação padrão geral para todos, né? Não, meu filho não vai aprender o que todos estão aprendendo, a mesma coisa que vai aprender. Meu filho vai aprender uma profissão específica, né, ou uma profissão que nem ainda foi criada, né, ele tem uma habilidade específica, então eu vou investir, né, numa determinada habilidade, competência específica dele, o que a escola se propõe a fazer, né? Então, né, ou outras questões, né, de convivências, de comportamento Sim. específico que a escola tem que lidar com isso. Quanto ao futuro, Joana, você percebe nesses pais uma preocupação, porque mudou muito rápido, né? Do que era uma geração para outra, né? Você percebe uma preocupação com esse pai, com o futuro do filho dele, da profissão do filho dele, ou com o mundo que esse filho vai encontrar? Absolutamente, né? Os pais, eles se preocupam basicamente com a felicidade, né, dos filhos. Eles estão investidos, né, muito na felicidade dos filhos. E é importante, Enéas, assim, os pais acreditarem que a escola não é inimiga da felicidade Sim. dos filhos. Eu falo isso muito quando a gente toma alguma decisão que vai contrariar, sabe? A família ou os filhos, muito no sentido de disciplina, sabe? Muito no sentido de alguma sanção. Aquela decisão não foi para, né? Não é contra, né? Não é contra a felicidade, né? É para que ele crie estratégias, né?
para ser uma pessoa que mais na frente ele possa refletir sobre aquilo, que ele possa crescer melhor, que ele possa aprender, né? Mas a escola também está investindo na felicidade daquela criança, né? Em pessoas que vão contribuir para a sociedade, que serão profissionais melhores, né? Que serão pais melhores. Né? E se contrariar também, né? Que às vezes a família não quer que a escola imponha limites, né? E isso faz parte de um aprendizado para a vida adulta, né, Joana? Faz parte de uma boa sociedade, né? Regras e limites. E essa questão da felicidade, agora a psicóloga Joana, né? Viu? Aqui nós temos o prazer de estarmos com uma psicóloga, uma educadora, uma gestora, né? E essa pergunta vai para a psicóloga, Joana. Por que essa busca, Joana? Porque isso era inconcebível há tempos atrás, né? Eu quero a felicidade do meu filho, né? Por que os pais estão com essa procura, né? Que os filhos sejam felizes, né? A sociedade como se fosse uma ditadura da felicidade, né? Como é que você vê isso? Que a terceiriza para a escola, né? Você tem que dar sentido, né? Você precisa dar sentido à existência. É muito subjetivo, né? Sim. A busca pela felicidade, né? E é uma busca que muitas vezes ela não tem um fim, porque você está sempre buscando, você encontra em alguns momentos aquelas situações, né, que serão exitosas, outras nem tanto, mas você está sempre buscando, né? E você tem que estabelecer sentidos, né? Então, assim, para os pais, talvez o sentido da felicidade é os próprios filhos, ou um bom emprego, né? Ou um concurso, que Brasília tem isso, né? Passar no concurso, né? Esses são sentidos, né, que ele materializa na felicidade, né? E para os filhos ele materializa ou ele busca expectativas, né? E os filhos ele tem que realizar aquelas expectativas. Né? Então, como os filhos ainda não podem realizar aquelas expectativas que foram idealizadas pelos pais, a escola é um dos caminhos realizadores dessas expectativas. Então, se a escola não está realizando, né? Então ela é uma vilã. Sim, né? É cobrada por isso. Por isso, né? que a gente é tão cobrado, né? Por isso que, olha, é na escola, né? Eu vou lá na escola cobrar, né? E a escola, ela tem muitas limitações de atuação. É preciso que a sociedade, né? Que o Estado entenda, que a família principalmente entenda que ela é muito mais parte colaboradora da escola, né, do que demanda, do que a parte demandadora dessa, né? E não dá para você porque também se conseguir, né? Desculpa, Joana, interromper, mas você customizar uma escola para cada aluno, né? Porque nós temos muitas limitações, né? O que nós temos de possibilidade? Nós temos uma proposta pedagógica, né? Muito robusta, com muita intencionalidade, com muitas possibilidades de atuação. Nós temos um regimento escolar, né? Então nós temos documentos institucionais, baseados em documentos criados pelo Estado, que é a BNCC, que é a LDB, que é a Constituição Federal, que são outros documentos, né, também criados pelos conselhos de educação, pelos conselhos, né, estaduais a Superintendência de Educação, todos os documentos, né, criados pelos oficiais. Oficiais. Então, a partir desses documentos, cada escola cria os seus documentos, que é as propostas pedagógicas, né, a proposta pastoral pedagógica, que é o caso das escolas confessionais, a nossa escola católica, né, o regimento. O regimento dá corpo às normas, né, e a proposta dá caminho ao currículo, né? E aí você vai atuar, né, e vai andar, né, conforme ali está direcionado. Então nós temos muitas limitações de atuação, né? E aí a gente não pode ficar punindo, investigando, a gente tem que fazer formação. Nós temos papel de atuar, de formar. Nós somos formadores o tempo todo. E qual tipo, Joana, de formação que você oferece para a comunidade, né, que está próxima à católica, ou quer que um filho estude na UBEC, na católica?
O que você garante para esse pai? Além da boa formação acadêmica, que todos aqui em Brasília sabemos, né? Mas você tem um diferencial para essa família que coloca um aluno lá, um filho na escola? Nós batalhamos muito, né? E temos muito orgulho desse nosso currículo, né? Que nós nomeamos de currículo evangelizador, né? Porque além das dimensões cognitivas, além das dimensões afetivas, né? Das dimensões motoras, que essas são básicas, né? Que toda escola precisa cuidar, né? Que estão preconizadas na BNCC, nós cuidamos de outras dimensões, né? Que aí está o diferencial. Nós cuidamos de dimensões espiritual, né? Porque aí você cuida integralmente do ser humano, porque o ser humano não é só pensamento, né? Ele não é só estuda, né? Ele não só produz intelectualmente, ele não é um menino só que corre, ele não é só um menino que convive, mas ele precisa ser cuidado, ele é alguém que cuida, ele é alguém que convive, né? Então esse currículo ele precisa pensar em tudo isso, né? Nas relações humanas, em como ele vai conviver e como nós vamos devolvê-lo para a sociedade, como ele vai ser como pessoa, como cidadão, como filho, né? Como colega de trabalho, como um futuro empreendedor, como um futuro servidor público, como um político, né? Como uma pessoa no mundo, né? Um ser planetário, né? Então é isso, são outras dimensões de ser humano para o futuro, né? Esse currículo que nós, né, chamamos de currículo evangelizador é que nós conhecemos e nós nomeamos, né, como diferenciais. A questão da ética, da solidariedade. Sim. Não é só ser competitivo, né? E está o tempo todo, Enéas, né? Essas questões estão o tempo todo nos nossos projetos, nas nossas ações, no nosso dia a dia da pastoralidade, né? A pastoral juvenil, agora a nossa pastoral da infância, né? Desde as criancinhas, dos pequenininhos, né? Que eles realizam então as ações de doação, de ir lá, de colher, né? A doação, de saber para quem que vai doar, de realizar, né? O ato de doação, né? O jovem adolescente, né? Até o ato de fazer a doação de sangue, por exemplo, não é só o ato material, mas dele, né? Algo de simbolismo tirar, daquilo, né? Algo também, simbólico mesmo, né? E tantas outras, né, ações né, de discussão, de reflexão mesmo, né? Que a gente consegue realizar, né? Outras ações de cunho mesmo, de ações de bullying, né, de mobilização antidrogas, né, de respeito para a mulher, né, de respeito de questões raciais, de respeito de questões de gênero, que nós temos discutido amplamente, abertamente na escola, sem ser em dia grupos, específico também, dias né? específicos, sabe? Em grupos fechados, não. Isso de forma muito aberta, de forma muito, né, discussões, né, de forma muito reflexiva mesmo, de responsabilidade, envolvendo equipamentos e órgãos públicos também, envolvendo a sociedade civil nisso. Não fica só dentro da escola. Está extrapolando muros da escola, trazendo a comunidade escolar, né? A comunidade e a sociedade para dentro da escola. Porque, como você falou, a gente reúne um número muito grande. A escola fez, né, a UBEC, né, as nossas associadas assumiram essa responsabilidade de trabalhar com um número muito grande de estudantes. Então a gente precisa mobilizar o tempo todo, né, um número muito grande de pessoas da sociedade para fazer com que ali tome corpo o tempo todo, né? As nossas ações tenham um corpo. A escola é muito viva. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo um festival
de esporte, eu estou fazendo uma ação social na região do lado, que é, né, uma área carente, uma área que precisa de atenção, né? Ao mesmo tempo eu estou cuidando também de estudantes na minha escola, porque eu tenho um cunho filantrópico, então eu tenho estudantes, né, em condições que precisam do meu olhar mais cuidadoso. Sim. Então a escola o tempo todo precisa de um direcionamento, né, dentro dessas dimensões de cuidado. Entendi. Ô Joana, já me perguntaram assim, colégio católica, eu sou um pai evangélico ou espírita, ele pode colocar o filho dele lá? Você tem alunos de outras religiões? Tenho. Será um bom momento, né, pessoal, para esclarecer, né? E você trabalha, não é evangelizador na questão de ser católico, né? É aberto para todos? Como é que funciona, Joana? É aberto para todos. Muito boa pergunta, Enéas. É aberto para todos. Eu tenho várias famílias de várias religiões, inclusive, que vieram me agradecer, né? Parabenizar a escola por tratar as religiões com muito respeito, né? Com muita abertura. Nós somos uma escola católica, né? Primeiro nós somos uma escola confessional, Sim. né? Então estamos dentro, né, de um grupo de escolas confessionais e católica. Então todas as quartas-feiras às 12h30 nós temos missa, ok? Mas dentro do nosso currículo ele tem a disciplina de ensino religioso. E nas disciplinas de ensino religioso não tem nem um cunho proselitista, né? Isso significa que nós trabalhamos especialmente as competências e as habilidades da BNCC. Sim. Com material, né, dedicado, agora em 2026 especialmente, com os nossos professores formados, com material para trabalhar mais direcionado ainda com os nossos estudantes dentro dos objetivos da BNCC, que vai trabalhar o fenômeno religioso e nenhum viés religioso, para o respeito à religião, para trabalhar todas as religiões, para que esses estudantes entendam, né, o respeito, a diversidade, a necessidade de você trabalhar o diálogo interreligioso. Isso desde da educação infantil, nós temos a disciplina ensino religioso desde a educação infantil 2 aninhos até o 9º ano. Isso é importante, né? Muito esclarecer, importante. Né, Joana, que está aberto para todos são bem-vindos, não é que não é proselitista, como você falou, né? Então, inclusive os nossos grupos de pastoral, nós temos mais de 200 crianças, né, crianças e adolescentes no grupo de pastoral. Tem vários adolescentes, vários meninos dentro do grupo que não são católicos. Sim. Tá? Agora, Joana, eu estive com a Joana na escola, né, fazendo um tour. Ela me apresentou a escola, os olhos dela brilhavam, né? Quando ela mostrou a banda que vai, né? Vocês têm que ver os instrumentos que tem na escola, né? E a horta, Joana, que eu achei aquele projeto da horta, eu queria que você contasse um pouquinho, que eu achei aquilo ali sensacional, sabe? Vocês têm uma área útil enorme, né? Que facilita isso, mas aquilo que você me falou dos alunos colherem, eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto. Nós temos 2 projetos muito lindos lá na nossa Ecovila, né? Nós temos, primeiro nós temos 21 mil metros de áreas construídas. Então é uma área gigante. Cidade, né? É gigante. Alguns me chamam de prefeita lá, porque eu tomo conta de um município lá, né? Porque diariamente passam 5 mil pessoas. Olha só. 5 mil pessoas. Então é uma comunidade gigante, né? Então tem que ter uma organização, um nível de gestão assim muito, né, apurado, né? E aí o nosso projeto da Ecovila, ele tem dentro das eletivas do ensino médio, dentro de disciplinas do itinerário primeiro do ensino médio, né? Eu tenho disciplinas em que os estudantes, eles na aula de ciência da natureza, eles vão cuidar daquele solo, vão fazer toda a cultura,
né, desde dos primeiros cuidados mesmo com o solo. Eles vão conhecer, né, a estrutura do solo, né, vão fazer o tratamento mesmo do solo, o plantio, o acompanhamento, né, daquela cultura. Sim. E aí, né, são culturas rápidas, né, de 2 meses, 3 meses. E aí, na época da colheita, a educação infantil isso é que eu achei. faz a colheita. Então, tenho, né, as hortaliças. O médio, os alunos do médio plantam, é isso? Exatamente. O médio faz o plantio, todo, né, o processo de plantio, do cuidado. E a época da colheita, a educação infantil vai fazer, né? Então, tem as plantinhas, as medicinais, né? E tem também as hortaliças que eles, né? As frutíferas que eles fazem essa colheita. E levam para casa, que você me contou. levam para casa, e às vezes eles levam para mim, jogam lá na minha mesa lá para levar. Eu achei lindo, pessoal, a horta, né? Achei lindo esse projeto. E agora, a nossa novidade, que foi um lançamento a partir de 2026, Sim. Nós fizemos um convênio com a Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal e lançamos um projeto chamado Bosque do Futuro. Como funciona? Nós temos hoje, Enéas, 86 turmas ativas no nosso colégio, da educação infantil até o ensino médio, 86 Sim. turmas. E aí, primeiro nós vamos fazer com a educação infantil e com os anos iniciais, a nossa, né, o primeiro projeto piloto. A Secretaria do Meio Ambiente vai fazer uma oficina com as nossas professoras de como fazer o primeiro, né, plantio com as crianças, vai trazer a semente, e aí as crianças, cada turma vai fazer, né, vai ter o seu bercinho, e aí vai plantar aquela sementinha, vai acompanhar aquela sementinha brotando, coroando, até virar uma mudinha. Sim. Essa mudinha ela deve ser uma mudinha lá para junho, julho, deve ser uma mudinha. Quando ela virar uma mudinha mesmo, vai ser plantada nessa área que já foi destinada, tá, para reflorestamento. Onde eu te mostrei, onde é a Ecovila, atrás da Ecovila, toda aquela faixa vai ser o bosque. E aí cada turma vai ter uma árvore, vai plantar só mudinha e vai ser a árvore. Então, você me falou 80 aí? 86 turmas. Então cada turma uma árvore. Só. E aí daqui 5, 10 vai ter, né, tantas árvores, cada ano vai ter X árvores. Então, no futuro, nós teremos o Bosque do Futuro. Isso já foi apresentado aos pais como um projeto. Então, já foi entregue o projeto para a Secretaria de Agricultura? De Meio Ambiente. Meio Ambiente. Já é ofício, já fizemos todas as tratativas, já está tudo ok. E a partir do ano que vem, já começamos a implementar e vai dar tudo certo. Eu fico pensando, Joana, um aluno que está participando desse, não é desse Bosque do Futuro. Essa é a minha árvore que eu plantei no Maternal 2, no Infantil 2, no Infantil 3, no Infantil 4. Ele vai acompanhar todas as árvores que ele plantou. Depois levar os filhos, pode dizer, fui eu, que bacana esse projeto, viu? Parabéns, muito lindo, viu? Outro projeto, Joana, que eu fiquei encantado também, e você me apresentou assim com muita alegria e satisfação, é a banda de música, né? A banda, né? Como é que... Conta um pouquinho, né? Que eu vi os instrumentos ali de uma orquestra profissional, né? Tem instrumentos que são profissionais mesmo, né? Me conta um pouco como é que você vai trabalhar para 2026. Então, nós temos uma eletiva de música, que é os alunos do ensino médio. Sim. Tá? E nós temos o projeto de música que os alunos, eles se inscrevem, né? Nós temos... Já está incluído na mensalidade, né? Então, eles tanto podem se inscrever para teatro, como eles podem se inscrever para música, né? Então, assim, as matrículas abrem e eles têm tantas vagas, 20 vagas. E, assim, abre e 5 minutos depois não tem nenhuma vaga, né? Porque são números, né, de alunos para compor aquele projeto. E a gente tem um professor destinado para isso, um professor talentosíssimo, né, com tantas horas destinadas, e ele se dedica, né, para aqueles projetos.
Mas tem a eletiva de música no ensino médio. Sim. Né? Então tem duas vezes na semana da tarde, né? Tem lá os ensaios deles e todos os nossos eventos. A nossa banda toca, tá lá apresentando. Agora na formatura vai ter a nossa banda, na Olimpíada tem a banda, enfim, todos os eventos que precisam de uma apresentação musical, tá lá a banda e, né, tem os ensaios e eles apresentam, né, de acordo com o roteiro que precisa. Não, é muito válido a música, né, no ambiente escolar, né, Joana? A escola tem um investimento em arte, cultura e esporte valioso, né? E tem se dedicado a investir cada vez mais. A Católica é reconhecida nesse investimento, né? Nós estamos com um investimento no posicionamento, né, de resultados a partir de 2026, né, com novos parceiros, isso é muito importante falar, mas assim, continuamos com o investimento com os nossos estudantes, com os nossos jovens em arte, cultura, em esporte, como sempre. Nossa escola é viva, nossa escola tem muito movimento, o dia inteiro tem aluno movimentando de um lado para o outro, com esporte, com cultura, com arte. Sábado sempre tem aluno, o dia inteiro. Eles se sentem bem lá, eles não querem ir embora. Olha só. Né? À noite, até 10 horas da noite tem aluno lá. As quadras também, né? As quadras, o ginásio está sempre cheio. Você tem lá futebol, quais são as modalidades, Joana? Eu tenho bastante. Como é que é? O aluno, ele tem direito já no contraturno? Não, o que está na mensalidade é para as crianças o judô e o balé. O teatro também já está na mensalidade, porque tem um grupo, né? E tem isso. E a música, tá? Mas aí tem as atividades do contraturno que o pai pode, e do extracurricular que o pai vai contratar na modalidade extra, né? Então tem, sei lá, tem uns 15 modalidades diferentes. Né? A escola é movimentada. A escola tem para tudo que você... de T-Leader, né? De grupo de T-Leader, ginástica rítmica, ginástica artística, vôlei, nós somos muito fortes em vôlei, basquete, a gente é campeão brasiliense, do GEBS, nós somos campeões e fomos para o Nacional e ganhamos o Nacional Escolares. Vôlei? Basquete. Da modalidade sub-14. Tá? E outras, né, lutas também nós somos referência. Então, assim, a gente tem um investimento, né, a gente dedica um investimento importante anualmente em esporte, né, e tem um olhar para, a partir de 2026 também, né, especial para o esporte também. Que tem a ver, né, Joana, com o que você falou, com essa educação integral, né? Sim. Que você consegue não só fazer um bom trabalho na área cognitiva, né? Mas esses outros elementos de arte, cultura, né? Você consegue que esse aluno se sinta bem e que seja um cidadão diferente, né? Porque você não vai achar só o talento, né, em resultado e em desempenho acadêmico. Você vai achar talentos, você vai reconhecer o estudante em todas as inteligências, né, em todas as áreas de conhecimento, de competências, de habilidades que existem. Né? Joana, agora a Joana gestora, a prefeita, viu? Eu estou a prefeita da Católica, né? Uma forma carinhosa que as pessoas chamam, porque é uma cidade mesmo. Né? Se você passar lá na Católica, na escola, não para de movimentação, de lanchonete, tem um restaurante. Os pais almoçam lá, Joana? Almoçam também, né? Nós temos condições, né, de receber os pais. Muitos pais almoçam com seus filhos, né? Tá ali no caminho, né? Eles fazem essa opção por fazer a refeição com seus filhos lá. Joana, a questão da gestão, eu vejo que desde a recepção da Católica tem um diferencial, né? Ao todo o corpo docente, como é que você, a Joana psicóloga, a Joana gestora, trabalha a motivação, a integralidade desse pessoal? Como é que você motiva? Eu estou sempre muito próxima a eles, né? Eles sempre estão me vendo junto, né, no dia a dia com eles.
Você não é aquela diretora de gabinete? Nem de gabinete, nem de porta fechada. Né? Eu sou muito acessível aos meus professores, ao meu corpo de administrativo. Então, eu estou circulando na escola, eu sei tudo o que está acontecendo na escola, conheço todos os projetos, né? Na medida do possível, idealizo, né? Sou parte de quem está idealizando todos os projetos, estou à frente de todas as ações que estão acontecendo na escola, estão abrindo todos os eventos que está acontecendo na medida do possível, que ao mesmo tempo que está acontecendo um evento da educação infantil, está acontecendo no ensino médio, né? Então tento organizar as agendas para que tanto os pais como os professores sintam essa presença da gestão, né, da direção o tempo todo junto com eles, tanto apoiando, né, como até mostrando ali, né, que tem uma gestão, né, que estão sendo... Uma presença significativa, né, Joana? Né? Eu circulei com você lá, eu vi, né, que as pessoas... já é natural você estar circulando pela escola, né? Mas você me levou num cantinho especial que é a educação infantil, que eu achei assim linda o espaço, né? Queria que você falasse um pouco da piscina, da segurança que você contou, como é que vocês trabalham a questão da educação infantil. Todo o espaço da educação infantil, ele foi pensado, né? Ele foi desenhado com uma intencionalidade pedagógica, né? Toda a sala, todo o piso, né? Todo o desenho da parede, né? Ele foi pensado para a criança aprender. Ele tem uma intencionalidade. Você viu ali que todas as salas são temáticas, né? A criança aprende em todos os espaços ali. Todas as salas, elas têm uma temática do relevo, né? Isso me mostrou. Distrito Federal. Aquela abertura também, né, Joana? Isso. Então, ali uma varandinha, né? Isso, elas são vazadas. Né? Isso. Elas têm saídas para o sol, né? Eventualmente, se chover, a criança tem oportunidade, né, de ter contato com a chuva. Ela tem vários pisos sensoriais, né? Então a criança tem oportunidade tanto do piso tátil, tanto com o pezinho quanto com a mão, né, de ter acesso a essa aprendizagem, porque a criança nessa idade ela aprende tocando, né? Ela aprende vendo, ela aprende né, de forma sinestésica, né? Ela não vai aprender porque ela ainda não sabe ler, né? Então ela aprende com o estímulo, né? Ela aprende brincando, ela aprende correndo. Então todo o espaço ele foi pensado, desenhado para despertar a aprendizagem, né? E o estímulo, a experiência para a criança. Como assim pensado na BNCC. Né? A BNCC para a educação infantil, ela é pensada em campos de experiência. Sim. Né? Então o eu, o outro, nós, né? Trabalhar a identidade. Então todas as salas têm, a metade da parede é espelho, né? Dependendo se for da criança do infantil 2 é a metade, se for do 4 e 5 já é meia parede para cima. Então isso tudo tem uma intencionalidade. Ela tem desenhos geométricos, né, ou circulares, ou, né, então tudo tem ali um porquê que está ali. Sim. Né? Tem a sala da raposa, tem a sala do tucano. Isso eu vi, achei lindo. Que representa o cerrado. Isso, né, o ambiente do Distrito Federal. Legal. E isso em todas as católicas do Brasil. A da Católica de Brasília é o do Cerrado, a de Curitiba é a Araquária, são os bichinhos lá do Paraná. A de Joinville é a coisa mais linda do mundo, você quer ficar lá. Porque Joinville é a cidade dos príncipes. Olha então a sala é toda desenhada com as temáticas, né, daquela temática alemã, né? Então assim, a coisa mais linda. Minas, né, com aquela coisa do Vale do Aço. São duas em Minas. Duas em Minas. Então,
todos os ambientes, Sim. eles têm um retrofit desenhado, né, e arquitetado para que a criança tenha experiências e estímulos de aprendizagens, né, com o ambiente, né, porque dentro da nossa proposta pedagógica, que a gente se inspira nos teóricos da aprendizagem, Vygotsky principalmente, que ele, na sua teoria de que a criança aprende com o meio, no meio, né? Ele aprende, ele tem experiências o tempo todo, né, com o ambiente. Então, ele não vai pegar um livro e vai aprender matemática, ele vai, né, você interagir, né? Você não tem que botar a criança numa cartinha, não existe isso, né? Então, a aprendizagem está no ambiente. Então, a nossa proposta é que a criança da educação infantil aprenda com os estímulos do ambiente. Então, o nosso ambiente é riquíssimo, como esse ambiente aqui. É riquíssimo em aprendizagem. Os ambientes externos, né? A criança, ela tem a liberdade o tempo todo, todas as escalas são vazadas, né? Ele tem várias experiências sensoriais para que ele experimente, né, a aprendizagem o tempo todo que ele está ali. E tem a parte da segurança que você falou. Sim. Todas as salas têm um banheirinho dentro, né? Então são 2 professoras por sala, uma professora regente, uma professora assistente, professora, pedagoga, né? Não é assistente. Isso é importante frisar, né, Joana? Pedagoga, né? Com toda a experiência, com toda a formação, né? E aí a criança precisa, né, fazer ali alguma troca, então todas as salas têm um banheirinho, né? Então a professora tem toda a condição de fazer ali mesmo dentro, com toda a segurança. A área externa, ela tem, né, duas grades, né? Você viu ali com dupla cercas, né? Todo o cercado. Nós temos rondas, né? Contratado nossas segurança terceirizadas, né? Nós temos as motos, nós temos uma viatura, nós temos a segurança do campus também, né? Absolutamente, né? Do circuito, né? de fechado de TV. Então, cuidamos muito bem disso, né? O tempo todo, para garantir que a criança entre, que os pais deixem, né? Fique tranquilos e que a criança aprenda, seja feliz. Opa! Né? Criança tem que correr, tem que ter liberdade, né? Então esse espaço é garantido. E aí tem aquela área externa também, que tem os campinhos, tem o playground, tem o espelho d'água. A gente chama espelho d'água, a criança chama piscina. Né? Que dá ali na canela, mas tem os como um chuveiro, né? Tem um chuveirinho, o cogumelo, né? Que sai água. Então, assim, eu descrevendo, pode ser que o pai não entenda muito bem. Então, tem que fazer a visita. Que vai gostar, né? Que vai gostar, viu, pai? Vale a pena, né? A Joana me mostrou a escola, assim, com muito carinho. Sabe quando a pessoa mostra um cômodo da casa, está feliz por mostrar, né? Nós passamos quase 1 hora, que é um tour maravilhoso, o laboratório de química, né? Sim, são 5 laboratórios. E eu queria agora vamos pular da educação infantil para o ensino médio, né? Aquele laboratório de química que você me falou, que tem um controle da Polícia Federal, achei aquilo o máximo. Aquele professor... Que a gente segue, né? Todas as recomendações, né? E aquele professor que você me falou foi quem que elaborou aquela sala, e ele também falando com tanto prazer o trabalho que ele faz, né, Joana? Professor Vicente. Aí, professor Vicente, um abraço, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei encantado, eu lembro dele até hoje, né? O gosto que ele tem de fazer aquele trabalho, né? São 5 laboratórios, Joana? 5. Você podia falar um pouquinho, Joana, dos laboratórios? Então, são laboratórios de física, química e biologia, né? E aí, assim, montado com todos os equipamentos que são necessários, né, que atendem, né, todas as normas né, que é a Secretaria de Educação, né, e os outros órgãos, né, que são necessários para ter, né, com todos os químicos, os reagentes necessários, né, e aí que as crianças, os adolescentes, eles precisam de prática. Enéas, porque assim, não adianta você ficar lá horas e horas no quadro, isso não faz sentido, né? Para a aprendizagem ser significativa, ele precisa de aplicação na realidade. E aonde é a aplicação na realidade?
é num laboratório, é numa cozinha pedagógica. Você tem também? Tem a cozinha pedagógica. Essa semana, por exemplo, já estão indo embora. Umas 2 semanas atrás, o professor de arte fez a aula dele na cozinha pedagógica. Olha só. Né? Então ele levou uma prática. O que a arte tem a ver, Joana, com fazer biscoito? Tudo. Ele tem tudo a ver. Né? Ele tem, né? Ele articulou várias possibilidades ali com ele. Ele levou ali, né, criatividade, né, interação, dinâmicas para os estudantes dele, tirou da sala de aula, né, criou um ambiente diferente, lúdico, interação para os estudantes dele e levou para a cozinha pedagógica e os alunos fizeram biscoito em formas, né, diferentes ali, né, que ele precisava criar umas figuras e fez as figuras em forma de um biscoito. O que eu percebi, Joana, os profissionais, né? A dedicação, que nós estamos na sala dos professores também, né? A dedicação que eles têm, que você falou desse professor de arte, do professor de química, né? Eu vi que as pessoas trabalham com muito gosto do que são fazem. Professores né? antigos, mais de 20 anos, 20, 25, 30 anos, um né? compromisso, né? Assim, não é? Achei muito legal. E aproveitando aqui, né, Joana, você falou que tem mais, a UBEC tem mais, são quantas unidades no Brasil? São 5 escolas. 5 escolas. 5 escolas. Então um abraço para todos os diretores, né? A Joana aqui faz um trabalho excelente, não é porque eu estou na frente dela, né? Dito por outros colegas e por outros profissionais também da educação, e eu fui lá ver de perto o carinho que ela tem pelo que ela faz, né? A Joana psicóloga, a Joana líder de uma equipe tão grande, gestora, né? E mãe, né, Joana, também? Você tem 2 filhas ou uma? Tem um casal. Um casal. João Marcelo tem 25 anos. 25 anos. Empreendedor. Olha aí. Lindo, meu filho. João Marcelo, um abraço, João Marcelo. Cabeludo. E a Laura também faz psicologia na Católica. Olha só. Laura tem 21 anos, é a princesa da mamãe. A Laura vai seguir a mãe, a profissão, psicóloga. Vai. Que bom, Laura. E o marido que eu conheço também, né? É o meu amor. Não posso esquecer do Milton, né? É Milton. Nilton, um abraço, Nilton. José Nilton, um abraço, né? Nós tivemos o prazer de viajarmos juntos, né? Uma vez, né? Em uma ótima companhia, um ótimo casal, né? Um abraço aí para os filhos, né? E aí, Joana, conversa boa termina rápido, né? O Gleice já está apontando ali, o nosso técnico, né? O cafezinho está aqui, né, Gleice? Foi rápido, né? Mas chega no fim de ano, Joana, eu agradeço muito, eu sei que sua agenda é lotada, né? Tem 3 meses, gente, que eu estou aqui no pé da Joana para ela poder aqui vir bater esse papo, né? Te agradeço muito, Joana, por esse tempo, né? E eu gostaria, assim, se você tivesse uma palavra final, né? Nós estamos terminando o ano, chegando aí o dezembro, Natal, né? Para o pessoal que nos assiste, né? Ou uma dica na área de gestão, ou uma mensagem de final de ano. Olha ali para a lente da verdade, Joana, e é toda sua. Eu quero primeiro agradecer, né, pelo esse papo, né? É uma pessoa que eu admiro, é uma empresa que eu admiro há muitos anos, né? Conheço a Enéas há muitos anos, né? Vamos falar isso, tinha até cabelo, né? Admiro, agradeço por esse momento, muito bom. Assim, sugiro estudar, né? O estudo, ele transforma vidas, né? O estudo, ele transformou minha vida. A minha origem é muito humilde, né? De uma família muito humilde mesmo, do sertão do Ceará, né? Do Cariri. Opa! Né? Eu vim há mais de 40 anos do sertão do Ceará, com muita, assim, a gente tinha, falar que não tinha expectativa, muita expectativa de progresso, a gente tinha muita expectativa e a única chance que a gente tinha de progredir era pelo estudo. Então, meus pais investiram, né, toda a saúde, tudo que eles poderiam fazer, né, era investir para a gente estudar. Eram 6 filhos, né, são 6 filhos, né, pequenos, e a gente estudou e a gente progrediu por causa do estudo. Então, estudem, não parem de estudar,
estudar é maravilhoso, a gente só aprende, a gente cresce, né? Então a gente prosperou muito e a gente se torna pessoas melhores, a gente aprende a conversar, a gente se expressa melhor, a gente conhece pessoas maravilhosas, a gente conhece, né, o mundo estudando, né? E a gente ensina outras pessoas, olha que coisa maravilhosa. Então, a minha mensagem é essa, né? E a gente é mais feliz por isso. A Joana é uma estudiosa, viu? Onde ela está é com livro, é sempre lendo, é pesquisando. Isso eu observei, Joana. E você tem alguma dica, Joana? Um filme legal, um livro para o pessoal, né? Vem alguma coisa na sua cabeça assim? Eu gosto, assim. Eu dar dica de psicologia não porque vão achar chato, né? eu sou fã da filosofia, né? Então eu gosto de Foucault, né? Amo Foucault, meu filósofo assim, né? Admiro muito Foucault. Mas um filósofo de contemporâneo, eu gosto do Bauman, que ele fala muito da modernidade. Então leiam Bauman que vocês vão entender a modernidade como estão. E o Harari, né? Yuval Harari, ele descreve muito como vocês vão entender o futuro. Para entender o presente, leiam Bauman. E para entender o futuro, leiam Harari. Muito bom. Olha aí, pessoal, ficou a dica. Vocês conseguem colocar depois aí no rodapé, né, Gleice? Na descrição da dica de final de ano, né? Da nossa amiga, da professora, da gestora, da mãe, né, e da líder, né, que está aqui conosco, batendo esse papo que passou rápido, que papo bom é assim, né? Joana, obrigado. Obrigada, bom fim de ano para você, para sua família. Obrigada. Conte sempre com a gente. Obrigada. Estamos aí de portas abertas. E vocês não esqueçam de dar o joinha, se inscrever no nosso canal, né, no YouTube, tá? Da FTD. Esse é o nosso podcast. Deem dicas, né? Sugiram pessoas, estamos aqui abertos para isso. Te esperamos até a próxima. Um grande abraço. Joana, obrigado. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom. E vamos que vamos.